Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está me assistindo. Fizemos uma enquete no Melhores Amigos e os assinantes definiram que o tema de hoje tem que ser as montadoras chinesas do Brasil. Então, eu pensei em alguns temas e eu decidi falar do que é o mal que assola as montadoras chinesas, de onde veio esse mal e como que se criou esse modelo que resultou até naquela questão que a gente teve dos trabalhadores em condição análoga à escravidão na Bahia. Depois da vinheta, fica comigo. E não esquece de deixar seu like, se inscrever, comentar alguma coisa. Comenta alguma coisa, mano. Escreve alguma coisa. Maravilhoso. Bora pro vídeo. Bem, vamos lá então falar. O que é um conglomerado multifuncional? Veja só. Um conglomerado multifuncional é uma grande empresa ou grupo de empresas que atua em múltiplos setores da economia, muitas vezes sem relação direta entre si, mas sob o mesmo controle corporativo. Olha só que interessante. Então, eles são basicamente uma empresa com diversas coisas, diversas áreas e controladas pela mesma empresa. Então, vamos lá, deixa eu refazer minha lógica. Vamos falar especificamente da DU. A DU fabricava nos anos 90 o fuzil K2 até o K5, que era um parafal, fabricava uma réplica do M2 Williams, que era um tanque, fabricava ar-condicionados estilo os da Mitsubishi. Você tem carros, Legança, você tem o Daewoo Tico, você tem o Daewoo Spero, uma porrada de coisas fabricadas pela mesma montadora, mesmo conglomerado industrial, mesmas fábricas, mas com nomes diferentes. Isso é um conglomerado multifuncional. E você me pergunta agora, o que tem a ver um conglomerado multifuncional com a DU e os carros chineses? Vamos lá. Isso é muito interessante. A China passou muito tempo sem fábricas próprias. Então, a China, durante muitos anos, vendeu modelos, cara, em absurda escala da Volkswagen, como Santana, Jetta Geração 2, Peugeot 406, qual outro aquele lá? Que a gente tinha comentado também? Teve até um Santana MPV, né? Que é um, é um furgão Santana, não é uma Quantum, nem é um sedã, ele é diferente. Então a China fazia carros que não eram dela, mas para o mercado dela. E de certa forma isso acabou beneficiando a gente, mas depois a gente vai falar sobre esse tema aqui no canal, que é o que o chinês fez de bom para a preparação automotiva brasileira. Isso é um outro âmbito. O que eu posso dizer é, o chinês não tinha uma montadora própria. Ele tinha, por exemplo, a Volks estatizada, uma parte, que tinha um outro nome e fabricava veículos ali dentro. Com o passar do tempo, as empresas foram percebendo que era mais fácil fabricar componentes em outros lugares e outros componentes em outros lugares. Então, ó, vou dar um exemplo aí, sei lá, vamos falar da Taiwan. Taiwan era muito boa de fazer fundição. Então, muitas coisas eram feitas em Taiwan. Hoje em dia você abre assim o Google, procura, sei lá, um comando preparado para um carro aleatório, sei lá, um motor 1ZZ de Corolla. Você vai encontrar comandos preparados em Taiwan. Porque Taiwan foi preparado durante muito tempo para ficar na bota da General Motors e fazer toda a parte de fundição, bloco, comando. E as pessoas foram aprendendo e passando a vender de produção própria. Enquanto isso, a China ia se preparando mais com essa parte de tecnologia, de eletrônica embarcada, de, enfim, diversas outras coisas.
E ali foi sendo estipulado um nicho, né? E, por fim, a China, olha que curioso, olha que curioso, começou a adotar essa inspiração da Daewoo. E como que ela adotou essa inspiração da Daewoo? Bem, isso começou nos anos 60, né, com o nosso caminhãozinho 1113, né? Ele era fabricado na China, a parte da Europa, uma parte era fabricada na China. Eles eram comercializados por uma empresa espanhola e junto desses caminhões também era fabricado pirulito. É uma história bem antiga. Meu avô me contava muito essa história, que na Espanha esses caminhões que eram 1113, que eram convertidos para ônibus, eles eram chineses e o pirulito de lá também era chinês. E aí chega uma hora que o chinês não quer mais saber de fabricar caminhões, só quer fabricar o pirulito. E aí, enfim, popularizou na Ásia. Então, o que eu tenho para te contar é: a China percebe que é mais lucrativo e mais inteligente diversificar os negócios. E na primeira geração de carros chineses, ela fala assim: cara, eu não vou reinventar a roda, eu vou pegar o que funciona. Então, uma das primeiras marcas que começa a fabricar carros lá na China acaba sendo a Chery. A Chery compra uma patente de um carro muito antigo. Esse carro é o Daewoo Tico. O Daewoo Tico surge nos anos 80, 70 como projeto, 80 como finalização. Ele vira uma febre na Ásia. O Tico, o Hyundai Aterios, eles, cara, popularizam a Ásia de um jeito impressionante. E depois vem o Kia Picanto para tomar o lugar do Daewoo Tico. Mas enquanto isso, na Ásia Central, em especial no Uzbequistão, o Daewoo Tico, ele era vendido a rodo. Mas ocorre uma quebra da empresa Daewoo nos anos 90 e esses carros passam a ser fabricados pela General Motors, que precisa comprar componentes na China. E aí você tem o surgimento do quê? Do Chery QQ. O Chery QQ é nada mais que um Daewoo Tico, que é nada mais que um Chevrolet Spark, que é nada mais do que um Corsa. É muito louco pensar nessas coisas, né? Pois é. Então a Chery, ela passa a fabricar esse carro na mesma forma de sistema que era a Daewoo. Então, fornecedora de peças do Chery era a General Motors. Esses carros eram feitos na Ásia Central, no Uzbequistão, lá onde era toda aquela linha férrea que transportava carvão na União Soviética. E aí esses carros começam a inundar a Ásia. O Chery QQ vendeu bem, mas não foi a melhor jogada da Daewoo, nem da Chevrolet, nem da Chery, né? Mas ele é um exemplo que o quê? Esse modelo que a gente olha assim, esses carros da China, a gente fala assim, eu pelo menos penso assim, esses carros não têm alma, eles não têm coração. Tipo, você olha o design e você fala, mano, parece que eu tô vendo alguma gameplay de algum jogo que é feito por uma AAA, mas não é a Rockstar Games. E aí o cara precisa fazer rápido um carro, aí ele vai lá, cria o Watch Dogs e faz um carro que parece o RX-7, mas não é o RX-7, e bota o nome de Rotary, tá ligado? É esse tipo de coisa que eu penso quando eu vejo um carro chinês. E isso não é uma coisa nova, né? Se você for olhar, por exemplo, o Daewoo Nubira, você vai achar que você tá vendo um carro da marca Vapid do GTA V, né? Porque eles são, na realidade, nada mais, nada menos que um knockoff do knockoff, né? Knockoff é quando você rouba uma ideia ou adquire uma ideia e faz exatamente como quem te inspirou. Tipo o Theo com a Regular Car Reviews. Então,
esses carros da Daewoo, eles inspiraram e deram a base para os chineses fazerem tudo o que eles fazem. Tudo. E eu acho que a galera passa reto nisso e fala assim, cara, não, o chinês copia. Tá, mas aonde começou? Aonde começou? Por exemplo, o Santana vendeu até 2020 praticamente na China, sendo um Santana chamado 3000. E aí você fala assim, caralho, essa história me é familiar. Aí você olha lá para trás, a DU, e lembra do Espero, que era um Vectra A, com mecânica do Monza. Mas não a mecânica do Vectra A, que a gente fala que também é do Monza. A gente tá falando da mecânica do Monza Fittipaldi, do Monza FI, aquela mecânica antiga. Sim, a DU fez o Santana 3000 delas, que era o Espero. E quando a DU começa a vender os carros, por exemplo, a Opel já não vendia o Kadett. E a DU vendia o Kadett sedã com frente de Kadett, traseira de Vectra A. Uma bizarrice da porra. Então isso não é novo. Isso não é novidade pra ninguém. Quando a Huawei falou assim, vamos fazer um carro, eu falei assim, caralho, mano. Eu tô vendo de novo a Mitsubishi fazer lápis, sabe? Isso não é novo. Isso é antigo. Isso é óbvio. E eu não percebo ninguém falar disso. Que, cara, o que o chinês faz não é nada diferente do que a Chevrolet fez. Hoje a galera fala que o Onix é uma porcaria, que o Onix é chinês, que isso e aquilo. Mas, meus amigos em Cristo, olha um pouquinho para a Ásia Central, que até hoje vende o Cobalt como R5. Então, eu acho muito interessante essa questão dos chineses. E eu fico me pensando às vezes, cara, tem várias questões ali que me preocupam nessa história toda, mas eu acho que a gente, no fim das contas, tá voltando para os anos 90 e a gente não tá percebendo. Acho que tudo é cíclico, né? Enfim, essa é a minha opinião sobre o tema dos carros chineses, especialmente a primeira geração. Provavelmente a gente não chegou em nenhuma conclusão nesse vídeo, não chegamos em nada. Foi só um monte de baboseira por quase 15 minutos. Mas se você ficou me vendo até agora, eu agradeço demais. Muito obrigado por me assistir. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, comenta qualquer coisa que você quiser. E um beijo e agradecimento especial aos membros, em especial a Cana, que deu a ideia da gente fazer isso. A gente vai estar abordando mais sobre esse tema no roteiro do Uzbequistão. Então, fica de olho porque a Carro de Review vai lançar uma série sobre países do mundo que tem carros e marcas obscuras. E a primeira vai ser o Refluxo Uzbequistão. Tá bom? Spoilerzão pra você que ficou até o final. Tamo junto!